Esta semana, uma história de política externa domina as manchetes globais. Surpreendentemente, é a Venezuela. Se ouvirmos falar de guerra e frentes se aproximarem para discutir algo, acredite, é urgente, pois vemos as opiniões recebidas pela Venezuela aqui. Trazemos um vídeo sobre o Irã, que agora está à beira do colapso, vale a pena assistir. Enfrenta uma crise mais grave que os protestos de Mahsa Amini, as sanções internacionais e até a guerra de 12 dias contra Israel. Cidades fogem do controle de Teherã. O Ayatollah pode estar se preparando para sair rapidamente. Ainda não se sabe se a economia do Irã ou seu abastecimento de água colapsará antes. Primeiro, Israel está de volta ao caminho para uma guerra total. E poucos dias após as ações de Washington na Venezuela, parece que o tio Sam já tem um novo alvo em vista. Lendo: "Este é um ano louco e as notícias de hoje pensei, é a Groenlândia, né? Vamos ficar ocupados. Após 47 anos da Revolução Islâmica, o Irã pode não durar um mês. Veja o que você precisa saber sobre a crise atual do país. E o que isso pode nos dizer sobre uma tempestade que pode chegar em poucos dias." Lugar errado, hora errada. No início deste episódio, é sensato reconhecer um tema constante em nossa geopolítica. Nas últimas décadas, previsões de que a República Islâmica do Irã poderia cair são muito comuns. As ocasiões em que a República Islâmica realmente entrou em colapso são exatamente zero. Para entender por que agora pode ser diferente, precisamos de contexto, começando pelo difícil 2025, que levou à crise de 2026. Ao longo do último ano, o Irã foi alvo de um imenso poder de fogo israelense e americano durante a Guerra de 12 dias em junho. Embora os ayatolás do Irã possam considerar uma vitória por seu regime não ter sido destruído, a guerra ainda deixou marcas. O aparato de defesa do Irã, suas defesas aéreas, estoques e linhas de produção de mísseis e o programa nuclear foram todos gravemente comprometidos durante a guerra, cada um sofrendo danos que levarão anos para serem reparados. Depois, o Irã foi atingido por uma crise hídrica que só piorou, já que as chuvas que o país desesperadamente precisa simplesmente não chegaram. Por fim, o Irã teve que ver sua rede internacional de organizações representantes ser desmantelada. Hamas e Hezbollah sofreram grandes reveses este ano. Enquanto isso, o moral público interno tem caído. À medida que os linha dura perdem a fé em seu regime, as pessoas que se opõem aos ayatolás deixam de ter qualquer motivo real para temê-los. Quando o Irã enfrentou uma crise econômica, no fim de 2025, estava em posição fraca para reagir. Principalmente quando seus novos problemas financeiros eram graves. O problema mais urgente foi uma rápida desvalorização do real iraniano, uma moeda que já não ia bem há algum tempo, mas que atingiu níveis incrivelmente baixos nas últimas semanas. Atualmente, o real está sendo negociado a 14 milhões para um em relação ao dólar americano. Isso é um salto enorme. Parabéns, você é um bilionário no Irã, provavelmente um bilionário. Houve uma 80 em relação ao ano passado, mesmo considerando os dados oficiais. A inflação no Irã subiu para cerca de 42 ao ano. A inflação dos alimentos foi ainda pior, acima de 70, tornando alimentos e bens básicos inacessíveis. Os líderes do Irã decidiram que era justamente o momento certo para aumentar os preços da gasolina subsidiada do país também. Ótima decisão, então, com o povo iraniano já sendo pressionado de tantos lados ao mesmo tempo. Provavelmente, não deveria ter sido uma grande surpresa quando as pessoas reagiram negativamente à notícia de que o real agora valia mais ou menos o mesmo que um fiapo de bolso. Inicialmente, poucas pessoas, principalmente comerciantes de Teherã, foram às ruas. Diferente de protestos anteriores no Irã, onde o regime reage de forma dura e imediata à dissidência, os vendedores de rua de Teherã não sofreram represálias imediatas. No dia seguinte, voltaram às ruas em maior número. No seguinte, as multidões cresceram mais. Protestos parecidos surgiram em outras cidades iranianas. E então, até mesmo no interior rural, onde historicamente as repressões costumam ser ainda mais severas. Em uma semana, os protestos se tornaram um fenômeno nacional. E no momento em que escrevo, eles estão em toda parte.
O projeto de ameaças críticas de monitoramento de conflitos observou em uma atualização diária na segunda-feira que, desde 28 de dezembro, o Irã já teve mais de 350 protestos em 28 das 31 províncias. Já está claro que esses protestos são diferentes dos levantes em massa de 2022 e 2023. Após a morte de Mahsa Amini sob custódia da Polícia Moral do Irã. Naquele período, os protestos dividiam o Irã, abordando religião, conservadorismo social e crença, ou não, nos valores do regime. Agora, a causa dos protestos é mais unificadora. Preocupações econômicas graves, agravadas por corrupção e má gestão, capazes de afetar todos, independentemente de suas crenças. Isso não significa apenas que os civis estão sentindo a dor. Soldados, forças de segurança interna e líderes religiosos locais que apoiam o regime também estão. A fúria reprimida da oposição iraniana segue presente, acumulada desde os protestos por Mahsa Amini, fracassada e marcada pelas lições daquele período difícil. E eles tiveram motivos para se animar, já que o regime do Irã começou a orientar sua polícia da moralidade a relevar cada vez mais coisas. Todos sabem que os ayatolás não permitiriam isso se ainda tivessem o mesmo poder de antes. No início de janeiro, os protestos viraram tumultos, confrontos com a polícia, vandalismo e ataques a instituições estatais. Para piorar, pessoas começaram a morrer, com as 2 primeiras mortes confirmadas pela mídia estatal em 1º de janeiro. Após as forças de segurança abrirem fogo em algumas áreas, o regime endureceu sua postura diante dos protestos. E embora tenha feito o possível para mostrar que diferenciava protestos pacíficos de distúrbios, o líder supremo do Irã instruiu abertamente as forças de segurança. Abre aspas. Manifestantes devem voltar ao seu lugar. Fecha aspas. O chefe do judiciário do país pediu, abre aspas, nenhuma misericórdia, fecha aspas, contra os manifestantes, e as ações das forças de segurança do Irã mudaram o rumo dos acontecimentos. Até terça-feira, 6 de janeiro, o número de mortos era de 35 ou mais, segundo ativistas internacionais, com mais de 1.200 pessoas detidas, pelo menos um hospital invadido e as forças do regime agora alegando que, abre aspas, células organizadas estão trabalhando para explorar a agitação, fecha aspas. Apesar das tentativas de apaziguar os manifestantes terem falhado, o regime parece em pânico. Diretivas vazadas do Banco Central do Irã orientaram bancos e instituições financeiras a se prepararem para fechamentos em massa, colapso da infraestrutura e caos no regime. Mesmo com seus problemas financeiros, o regime tentou anunciar um sistema de pagamento mensal em dinheiro para os cidadãos. Durante discurso na televisão, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, sugeriu que a crise pode estar fora de controle. Vamos citá-lo. Não podemos esperar que o governo resolva tudo sozinho, ele não tem essa capacidade. Fim da citação. Antes de continuarmos, queremos nos apresentar rapidamente a quem está vendo nossa cobertura pela primeira vez. 2026 tem sido agitado até agora, e isso faz com que mais pessoas assistam nossos vídeos. Olá, nós do Warfronts somos uma adição relativamente nova ao mundo da análise de conflitos. Acreditamos que oferecemos no YouTube algo capaz de cortar o ruído comum na mídia global. No Warfronts, nossa missão é explicar de forma clara e objetiva conflitos e mudanças geopolíticas globais, com todo o contexto e toda a nuance que você deveria ter à sua disposição. Não afirmamos ser especialistas, não afirmamos ser imparciais. Buscamos ser um canal para as melhores análises de especialistas disponíveis, apresentando-as de forma que faça sentido e seja relevante. Mesmo conscientes de nossos próprios vieses, que todos têm, para evitar que prejudiquem nosso conteúdo, o viés está em todo lugar. Se isso parece algo que você gostaria de ter como parte da sua dieta de mídia, por favor, considere se inscrever. E se quiser apoiar o trabalho que fazemos aqui, então confira nosso site Premium, Front.SCO. Lá, exploramos conflitos pouco noticiados e trazemos especialistas e jornalistas premiados para compartilhar suas opiniões sinceras. Você precisa saber que tudo isso custa apenas 5 por mês ou 50 por ano, eu acho que é um ótimo negócio. Isso também permite ampliar nossas ofertas gratuitas e manter nossa independência financeira, o que é importante por causa do viés.
Vamos lançar um episódio gratuito de Pergunte o que quiser no Front Essic Show nesta sexta. Não precisa ser membro, basta acessar o site para conferir. Tudo abordará as consequências da Venezuela, além de artigos que explicam melhor a situação. Confira! E para nossos espectadores que já são assinantes, bem, obrigado pelo apoio, agora vamos esquentar as coisas. Mesmo com toda a agitação e turbulência que o Irã está enfrentando, precisamos enfatizar que o colapso do regime não é uma conclusão inevitável. Se nada mais, os líderes do Irã mostraram ser muito resilientes diante de crises agudas. Apesar dos problemas atuais serem mais graves que nos protestos de Mahsa Amini, ainda há uma pequena chance de Teherã recuperar o controle. Desta vez, porém, há outro problema. Os adversários globais do Irã aguardavam esse momento e agora intensificam a pressão. Israel lidera a ofensiva, com Benjamin Netanyahu e seu governo sinalizando há meses um possível novo conflito com o Irã. Netanyahu viajou recentemente aos Estados Unidos da América para informar o governo Trump sobre novos ataques planejados, com Trump sinalizando que ele, e portanto o mais importante apoiador internacional de Israel, era a favor da ideia. Israel afirma que o Irã tenta reconstruir grupos como o Hezbollah no exterior, recuperando a produção de mísseis e talvez retomando seu programa nuclear. Israel tem demonstrado um interesse agudo nos protestos crescentes no Irã, com autoridades israelenses de alto escalão sinalizando que sua nação apoiará o movimento de protesto. E recentemente, Israel tem pressionado aliados iranianos no exterior, começando nesta segunda-feira. Israel retomou ataques aéreos contra alvos do Hezbollah e Hamas no Líbano após autoridades libanesas não cumprirem o prazo para desarmar o Hezbollah. Relatórios de inteligência aberta com fontes israelenses apontam que Netanyahu pode ter aprovado um ataque militar previsto para as próximas 48 horas. As Forças Armadas de Israel parecem estar em alerta máximo. As recentes notícias dos Estados Unidos podem ser ainda piores para o Irã após a ousada mudança de regime promovida pelos americanos. A operação na Venezuela ocorreu dias após a captura do ditador Nicolás Maduro. Trump e aliados alertaram publicamente outros países para prestarem atenção. Segundo autoridades iranianas a Reuters, há temor em Teherã de serem, abre aspas, a próxima vítima da política externa agressiva de Trump, fecha aspas. Na véspera da operação na Venezuela, Trump fez a ameaça nas redes sociais. Se o regime iraniano matasse, abre aspas, manifestantes pacíficos, então os Estados Unidos estariam, abre aspas, prontos para agir e preparados para atacar, fecha aspas. Essa declaração foi feita quando as mortes relatadas no Irã ainda eram de um dígito. Até o momento em que escrevo, o número de mortos chega a 35, incluindo menores de idade. Publicamente, o Irã respondeu com todo o seu habitual fogo e enxofre. Na terça-feira, o líder supremo Khomeini afirmou que sua nação não acredita que Israel deixará de buscar confronto. E que, em resposta, o Irã não limitará sua reação a um futuro ato de agressão israelense. Ele ameaça que o Irã pode lançar ataque preventivo se considerar seus interesses ou soberania ameaçados. Na segunda-feira, a mídia estatal iraniana informou que o país recebeu mísseis Iskander da Rússia. O Iskander é um míssil balístico com uma ogiva de até 700 quilos e alcance de até 500 quilômetros. Não alcança Israel, mas pode atingir ativos dos Estados Unidos da América, no Catar, Bahrein ou Kuwait, fechar o Estreito de Hormuz ou atacar infraestrutura de petróleo na Arábia Saudita, Emirados ou outros países do Golfo. Porém, Khomeini pode ter outros planos. Relatório do The Times, com base em inteligência ocidental, indica que ele planejou fugir para a Rússia caso os protestos sobrecarreguem as forças de segurança iranianas. Segundo o relatório, Khomeini e até 23 assessores e familiares voarão direto para Moscou em um avião repleto de dinheiro e outros bens. Inspirado pelas ações de Bashar al-Assad no colapso do regime sírio em 2024, imagino eles jogando videogame juntos na Rússia. Sim, isso indica a chance real da turbulência geopolítica dos anos 2020 terminar com Khomeini e Assad Tagank. Juntos no sofá de um apartamento. Acho que Evan escreveu isso e está fazendo a mesma piada que eu fiz. E eles vão jogar Call of Duty, realmente incrível.
Independentemente das verdadeiras intenções de Khomeini, todos os sinais apontam para uma ação militar iminente no Oriente Médio e provavelmente com o Irã na mira. Recentemente, mais de 12 aviões de transporte estratégico dos Estados Unidos da América cruzaram o Atlântico para a Grã-Bretanha e depois seguiram para o leste. Segundo o Reino Unido Defense Journal, muitos desses aviões transportam helicópteros dos Night Stalkers, unidade de elite que levou comandos da Força Delta ao centro de Caracas dias atrás. A Força Delta e outras unidades de elite americanas, como Exército, Rangers e Forças de Assalto Aéreo, também foram enviadas ao Oriente Médio e estão sendo reposicionadas rapidamente. Dados de rastreamento de voos mostraram que aviões-tanque de reabastecimento e aviões de transporte dos Estados Unidos da América e do Reino Unido estão todos indo para o Oriente Médio. Análises de fontes abertas sugerem que um apagão inexplicado no espaço aéreo da Grécia e de Chipre na segunda-feira pode ter mascarado o movimento de ativos dos Estados Unidos da América. Aeronaves de inteligência americanas operam continuamente perto da costa iraniana, e o comandante do Comando Central dos Estados Unidos da América acaba de viajar ao Bahrein. Segundo o Kurdistão, 24 operadores da Força Delta estão agora posicionados nas fronteiras do Iraque com Síria e Jordânia, possivelmente para lidar a curto prazo com as milícias apoiadas pelo Irã na região, que recusam desarmamento, embora os relatos ainda sejam um pouco nebulosos. Por fim, vários relatos indicam problemas na Síria, onde Israel teria alertado Ahmed al-Shara, líder de transição, sobre um plano iraniano para matá-lo. Rumores indicam que al-Shara foi levemente ferido em confronto recente no Palácio Presidencial em Damasco. Fontes militares israelenses afirmaram anonimamente que o Irã pode atacar em breve no Oriente Médio. Tudo parece indicar que uma crise repentina envolvendo al-Shara ou não poderia provocar uma resposta militar imediata de Jerusalém. O pior de tudo para o regime iraniano é que os ayatolás não têm motivo para acreditar que poderiam dissuadir uma ação de Israel ou dos Estados Unidos neste momento. Exceto pelos mísseis Iskander, as defesas aéreas do Irã foram devastadas na guerra de 12 dias contra Israel e nos confrontos anteriores. E o país basicamente não tem meios de se proteger de um ataque aéreo iminente. Seus estoques de mísseis de longo alcance e drones não foram totalmente destruídos, mas foram seriamente reduzidos, assim como grande parte de sua infraestrutura de lançamento. A decisão de Israel de destruir instalações-chave da produção de mísseis do Irã impede o país de reabastecer estoques em breve. Suas forças internacionais não podem ajudar, e suas tropas terrestres são inúteis contra um exército israelense sem interesse em combate direto. Teherã pode ameaçar o Estreito de Hormuz ou o petróleo do Oriente Médio, mas não tem poder de fogo suficiente. Teria que lidar com a retaliação esmagadora que viria em seguida. E tudo isso já seria ruim, mesmo se a sociedade iraniana não estivesse em total agitação. Neste momento, as paredes estão se fechando sobre os ayatolás de todos os lados, não de forma passiva, não por acaso, mas porque as muitas forças que gostariam de ver o regime do Irã cair reconheceram que este é o seu momento. O movimento de protesto do país está assumindo o controle. Israel está preparado e pronto para entrar em um conflito total. Os Estados Unidos deixaram claro que não serão limitados por regras internacionais além de sua própria ambição. O Irã está à beira do colapso e seus líderes, seus cidadãos e seus inimigos parecem todos saber disso. O que vem a seguir é a destruição e o Irã pode não ter muito tempo antes que esse processo comece. Obrigado por assistir.